Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. E quero ler uma passagem, está em Romanos capítulo 8, os versos 12 até o versículo 17, na linguagem de hoje, fica mais compreensível, que diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amados, quando Deus nos atrai com a sua bondade e benignidade para junto de si, nós nascemos de novo, cremos e somos batizados, recebemos o poder dentro de nós. Em João 1,12 diz que Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O único que nos leva ao Pai, a presença de Deus Pai, ou seja, torna os filhos amados. Devemos chamar Deus de Pai. Isso é tão extraordinário, tão maravilhoso. Por isso devemos atentar aqui, quando nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, recebemos a natureza de Deus, o fruto do Espírito, as virtudes de Deus dentro de nós. Então, por isso que diz aqui: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Que Deus nos dá a sua natureza, que é espiritual, para viver agora segundo a natureza de Deus. Por isso que aqui no versículo 14 diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, filhos de Deus não se deixam mais guiar pela natureza humana dela, não, mas se deixa guiar pelo Espírito de Deus, porque agora a natureza é de Deus, que está no controle, no centro da nossa vida, no comando. Isso que é importante, desde logo que recebemos Ele no centro da nossa vida, abrir mão da vida de governo próprio e entregar a vida de governo próprio para Ele governar, para Ele dirigir. Isso que leva a vida vitoriosa, a vida abundante, porque vai nos levar a viver acima das circunstâncias, acima das situações adversas, acima, como diz aqui, a natureza humana. Porque, olha no 13, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, porque eles são opostos à vontade. A natureza humana é oposta à vontade de Deus. Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo explica isso.
5, 16, 17. Que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Por isso que ele diz, andai no Espírito e jamais satisfaça a vontade humana, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, amado, é muito importante aqui. Se viver de acordo, vai morrer espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus matar essa ação pecaminosa, ou seja, essa natureza humana caída pecaminosa, né? Viverão espiritualmente. Olha, você tem que desfazer, se livrar dela. Aí depois ele explica, então, pois todo que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E no 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Veja bem, veja a escravidão que existe no mundo. As pessoas vivem escravizadas. Não é só dos vícios, mas de crimes, de maldades, né? Do orgulho, da soberba, da inveja, da insatisfação. Eu sou escravo de todo tipo de problema que você vê no mundo. As pessoas sendo escravizadas, dominadas por aquele mal, se destruindo a si mesmo e destruindo as pessoas à sua volta. Pessoas se destroem sua vida, destrói o casamento, destrói a família, destrói parte da sociedade, às vezes, a nível de nações. Então, destrói uma nação praticamente. Ou ambas são destruídas, né? Olha só, então, porque o Espírito que vocês receberam, que é o Espírito de Deus, que quer nos guiar, ele não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Esse espírito medo é o espírito das trevas, que leva a pessoa à ansiedade, angústia, medos, né? Desespero, escraviza. E mais ainda diz aqui, né? Nesse versículo 15. Pelo contrário, olha só, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Alegria, né? Aquela alegria de chamar Deus de Pai, meu Pai. Como dizendo assim, estou livre de todo mal. Que alegria viver contigo, meu Pai. Viver na presença do Pai. Ser guiado pelo Pai. Ser conduzido em vereda plana. Ser guiado para a vida plena, abundante, mais que vitoriosa. Então, isso é tremendo, né? Então, não torna vocês escravos, nem com medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito de Deus, com alegria, com fervor, Pai, meu Pai. Amém? Vamos orar então? Mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos. Que tantas pessoas que você ama também venham ser, nesse tempo, aproveitar a oportunidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. E experimentar tudo que Deus tem. Lá depois no versículo mais adiante, né? Como diz aqui, no 16, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, afirmar que somos filhos de Deus, e no 17, nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para seu povo. Então veja bem, né? Na outra tradução diz que Deus faz nós herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Toda essa herança maravilhosa pode ser teu também. Teu também. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Tens uma grande recompensa, uma grande herança. Aqueles que ousam, Senhor, abrir mão da vida natural, humana, para viver a vida espiritual, a vida divina, de chamar de Deus Pai, meu Pai.
e desfrutar a alegria da salvação. Alegria que Jesus prometeu que ninguém mais poderá tirar. Alegria que é a nossa força. O Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que Jesus disse que ninguém poderá tirar. Será plena alegria, plena felicidade. Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, muito abençoado. Em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.